Daí chega um maluco e junta a Lightstorm Entertainment, que é a produtora do James Cameron, com a 20th Century Fox, que nada mais é do que uma subsidiária da The Walt Disney Studios. Joga 400 milhões de dólares no colo desses caras e diz assim, divirtam-se. O que a gente pode esperar disso aí, galera? Avatar, O Caminho da Água, chega amanhã aos cinemas, mas já está causando assim um frisson geral, porque afinal de contas as perguntas estão chegando antes. Vai trazer de volta todo aquele prazer de ir a uma sala de cinema para assistir um filme? Vai reviver toda aquela hype de 2009, quando estreou o primeiro filme? Vai acabar no episódio 3? Afinal de contas, morreu mesmo uma atriz afogada durante as filmagens? Fica comigo que eu te conto tudo isso. Preparou? Foi! Fala galera do bem, Ludi Simões sou eu, roendo as unhas aqui de ansiedade com essa estreia de amanhã que levou nada mais nada menos do que 13 anos numa gestação super difícil. Aí foram tantos cancelamentos, adiamentos e etc e tal, que por fim eu já nem levava fé realmente que esse projeto fosse sair do papel. E você? Também está nessa mesma vibe? Se está, se inscreve aqui no canal, dá um like no vídeo e ativa o sininho, porque daí cada vez que tiver novidade por aqui, o YouTube vai lá bater na tua porta e você vai ficar por dentro de tudo isso. James Cameron, premiado diretor canadense aí de clássicos como O Exterminador do Futuro, Rambo 2, Aliens, O Resgate, Titanic, e que teve até uma incursão aí pelo Cirque du Soleil quando ele dirigiu Outros Mundos, ele é quem assina a sequência de Avatar. Apesar de dizer que a continuidade dependeria muito do desempenho do filme nas bilheterias, a gente já sabe que a parte 3 está toda gravada, né? E a parte 4 e 5 também já tem bastante coisa que já foi captada. Até porque foi tudo rodado em paralelo, o que de certa forma barateia e otimiza bastante esse processo de produção. Num primeiro momento eu achei até que tinha um pouco de charminho do James Cameron aí com esse discurso dele, né? Do só volta o si, porque afinal de contas era óbvio, pelo tanto que está sendo aguardado esse filme, esse sucesso está quase que garantido. Avatar é o filme de maior arrecadação da história do cinema mundial, tendo recuperado no final de semana da estreia todo o valor do orçamento dele. Foram quase 3 bilhões de dólares arrecadados durante a carreira toda do filme. Isso é um número astronômico. E esse número eu me arrisco a dizer que provavelmente vai aumentar bastante, uma vez que com esse lançamento agora do Caminho da Água, o interesse das pessoas pela primeira parte do filme vai aumentar bastante. Com certeza a Disney vai promover um relançamento desse filme. Só que tem um hiato de quase 13 anos desde a estreia do primeiro filme, né? E nesse intervalo aí, nesse período de tempo, as pessoas meio que perderam completamente, né, o hábito, o costume de ir ao cinema assistir um filme. Vários foram os fatores que contribuíram para isso. Ingresso caro, a explosão das plataformas de streaming, que estão cada vez mais acessíveis a todo mundo, enfim. Ok, né? Ponto para todo mundo que está aí na guerra, cada um defendendo o seu peixe, mas com a pandemia ficou muito claro que é preciso fazer alguma coisa. Eu, particularmente, não troco, né, o charme, o conforto de assistir um filme numa sala de cinema por nada, mas entendo que realmente é preciso fazer alguma coisa. Com isso, a gente acaba meio que entendendo um pouco o discurso do James Cameron. Afinal de contas, o Avatar é um projeto caríssimo, tanto para realizar quanto para distribuir, enfim. Não dá realmente para se pensar em retorno de investimento com sala de cinema vazia. Aí a gente começa realmente a ver que o discurso dele faz um pouquinho de sentido. Enfim, um tanto da culpa aí pelo atraso, pela demora no lançamento dessa segunda parte, dessa sequência, que na verdade não é nem uma sequência, né? Uma vez que, né, tanto 3, quanto 4, quanto 5, eles têm histórias independentes, com começo, meio e fim, então não é muito uma sequência. Mas, na verdade, assim, o que atrasou todo esse processo foi porque o James Cameron não tinha à disposição dele toda a tecnologia que ele imaginava que seria necessária para contar essa história. E isso remete a gente a um outro monstrengo aí, né, da indústria também, que é o George Lucas, que eu não sei se vocês se lembram, ele subverteu a ordem de produção dos episódios do Star Wars exatamente pelo mesmo motivo. Ele não tinha tecnologia na mão que dissesse, não, tá ok, vou contar a história do jeito que eu imagino. E daí, numa parceria de milhões entre a Lightstorm e a Sony, foi criada uma câmera especificamente para esse projeto, que é a Venice 3D, com um sistema aí inovador de captura de imagem para que tudo fosse muito mais real, os movimentos e as expressões mais delicadas dos atores pudessem ser captados sem perder nada. Isso foi uma exigência do James Cameron para que ele pudesse realmente trazer esse filme da maneira que ele queria. E aí, por causa do uso desses métodos inovadores aí, que expandem ao máximo as técnicas de resolução e de imersão 3D e de efeitos visuais, o que a gente vê na tela é um espetáculo que não tem tamanho, que não tem medida e que não tem precedente. E o Cameron garante que a experiência do público nas salas de cinema vai ser incrível. Vamos esperar para conferir isso aí. Não esquecendo que para assistir agora O Caminho da Água, a gente não vai mais precisar daqueles óculosinhos de visão 3D. É esperar para conferir. As produções do live action começaram em 2019 na Nova Zelândia e foram até o finalzinho do ano mais ou menos. E aí eles entraram em férias e voltaram só em 2020.
que aconteceu? Pandemia. Para tudo de novo. Vai todo mundo para Los Angeles e espera os tempos ficarem melhores aí. Isso só foi retomado em julho de 2020. Até setembro eles ficaram trabalhando imersivamente e aí em setembro o James Cameron bateu o martelo e disse: ok, acabaram as filmagens. A trama começa pouco depois do que aconteceu lá no final do primeiro filme, com a vitória dos Navis, que são os nativos de Pandora, contra os invasores da Terra. O clã formado pelo Jake Sully e pela Neytiri acaba virando o principal motivo de vida desses personagens, nessa segunda parte. Além deles, existem mais 4 filhos. Uma delas é adotiva e foi gerada de uma maneira meio inexplicada aí pelo avatar da cientista Grace. Só que a paz dura pouco, porque o Coronel Quaritch está de volta. Embora ele tivesse sido morto no final do primeiro episódio pela Neytiri, com 2 flechadas certeiras, o personagem volta no avatar de um nativo de Pandora. Foi a forma encontrada para reviver aí uns outros vilões também que tinham sido abatidos aí no primeiro filme, E daí, será que rolou uma preguicinha, do James Cameron para criar um vilão novo, aí um antagonista tão forte quanto, o Coronel Quaritch? Porque, o cara era tão desprezível, de fato era tão malzinho que talvez tivesse valido realmente mais a pena pedir uma licença para a poesia aí, e manter o mesmo vilão, afinal de contas, em vilania que está ganhando não se mexe. No elenco, Sam Worthington revive o Jake Sully, que agora é o líder do clã Omaticaya, depois que ele teve a consciência transferida para o Avatar lá no final do primeiro filme. A Zoe Saldana revive a Neytiri, que agora, na verdade, é a futura líder espiritual do clã Omaticaya e é a companheira do Jake. A CCH Pounder revive a Muat, que é a mãe da Neytiri, e continua servindo ali como líder espiritual do clã Omaticaya. O Jamie Flatters como Netian, que é o filho biológico mais velho do Jake e da Neytiri. O Britton Dalton, como Loak, é o segundo filho biológico do Jake e é quem tem as características mais humanas. Ele possui 5 dedos, ele possui sobrancelha e tal, enfim. Ele é o mais humanoide de todos os filhos. O Jack Champion vive o Miles Socorro, que é um humano que nasceu lá em Hell's Gate e foi adotado pela família Sully depois que ele ficou órfão. A Sigourney Weaver vive a Kiri, que é a filha adolescente adotiva mais velha do Jake e da Neytiri, e ela é filha biológica do avatar da Dra. Grace Agostini. O Cliff Curtis vive o Tonowari, que é o líder do clã Metkayina. Gente, é tanto nome esquisito, A Kate Winslet vive a Ronal, que é a líder espiritual lá do clã Metkayina e é esposa do Tonowari. O Joel David Moore volta como Norman Spellman. O Dilip Rao é novamente o Max Patel, que é um cientista que foi autorizado lá no final do primeiro filme a permanecer em Pandora. O Stephen Lang, o Coronel Miles Quaritch, ele foi ressuscitado pela RDA como um avatar incorporado com as memórias de um soldado humano. Giovanni Ribisi como Parker Selfridge, o principal administrador da RDA, ele que foi expulso de Pandora e deportado de volta à Terra no primeiro filme. A General Frances Ardmore é vivida pela Edie Falco, a eterna Carmela da família Soprano. Ela é a nova responsável por liderar a RDA numa missão que leva humanos a Pandora em busca de um mineral raro, o Nobitanium. Pausa dramática que se faz necessária. A Edie Falco se tornou a primeira atriz a ser vencedora do Emmy nas categorias drama e comédia no mesmo ano pelos mesmos projetos, que foram a Família Soprano e o Nurse Jack. E ela também foi indicada a um recorde por ter sido vencedora de 22 SAG Awards. Ela não é fácil. Essa atriz ela conseguiu ganhar no mesmo ano o Globo de Ouro, o Emmy e o SAG Awards pela Família Soprano e pelo Nurse Jack, que aliás é um seriado que não foi muito badalado, mas que eu aconselho você a assistir. São 7 temporadas, mas é uma história extremamente envolvente e, olha, eu maratonei inteira. Ao contrário do primeiro filme, o Avatar, O Caminho da Água, vai se passar inteiro embaixo d'água. E o James Cameron, ele não queria simular essas cenas utilizando aquela técnica do Dry for Wet, que é aquela técnica onde você usa gelatinas e fumaça e ventiladores, efeitos e tal, para simular o universo subaquático. Ele queria uma experiência muito mais verdadeira, uma coisa onde realmente as pessoas pudessem ter aquela sensação de que os atores estavam atuando embaixo d'água. Aí ele não se fez rogado, construiu uma piscina com mais de 3 milhões de litros de água e fez todo o carnaval acontecer ali embaixo. Saber nadar era um requisito essencial para participar desse filme, Então, por conta disso, todos os atores tiveram que fazer treinamento especial para que a coisa toda pudesse acontecer da maneira que o James Cameron queria. Ele não queria, na verdade, que fosse utilizar equipamento náutico, porque isso com certeza interferiria na captação dos movimentos. Por exemplo, a Kate Winslet, ela convenceu o James Cameron de que ela mesma gostaria de fazer as cenas de todas as performances aquáticas lá e tal. E com isso ela dispensou todos os dublês e bateu o recorde, que era do Tom Cruise no Missão Impossível 5. O Tom Cruise tinha ficado 6 minutos e pouco, mais ou menos, embaixo d'água.
A Kate Winslet ficou nada mais nada menos do que 7 minutos e 14 em apneia. Vocês têm noção do que é isso, galera? 7 minutos e 14 sem respirar? Eu já tinha ido lá do outro lado e voltado várias vezes nesse tempo, tá louco? O Edward Norton e o Josh Brolin foram dois atores que recusaram papéis no Avatar. O Edward Norton foi porque ele queria fazer um nave e o James Cameron disse: não, pra você tem um humano, se quiser é isso aí. E não quis fazer o quê, né? Não topou, não deu certo, não rolou. Um outro que recusou o papel também foi o Matt Damon, só que no caso do Matt Damon ele recusou o papel do Jake Sully. Legal, né? A oferta que foi feita para ele pelo James Cameron foi de, além da participação, né, do cachê que ele receberia normalmente, ele teria uma participação na bilheteria de 10% do bruto da arrecadação. Ou seja, ele viu escorrer pelo ralo alguma coisa em torno de 200 milhões de dólares. Bobagem. Um dos pontos fortes do primeiro filme foi exatamente a trilha sonora, que foi composta pelo James Horner, que já tinha assinado o contrato, já tinha recebido, inclusive, uma parte do cachê para compor a trilha sonora da continuação, mas, infelizmente, ele nos deixou, né, em 2015, no acidente de avião, e foi contratado para isso do Simon Franklin, que trabalhou com Horner em Avatar, para dar continuidade a esse trabalho. Quem ouviu disse que é um trabalho magistral. O filme tem 3 horas de projeção e a distribuição dele vai ficar a cargo da Walt Disney Studios Motion Pictures, a maior máquina de fazer marketing dos planetas Terra e Pandora. É claro que como o filme não estreou, a gente também não tem tanta novidade para trazer, a gente tem mais as curiosidades aí de bastidores para comentar, a expectativa é gigantesca e a gente, assim que conseguir assistir o filme no cinema, a gente volta aqui e faz um outro review para vocês. E se você assistiu o filme, traz as suas considerações, coloca aqui embaixo, né, para a gente poder ficar sabendo o que você achou e trocar ideia a respeito disso. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque daí toda vez que tiver conteúdo novo no canal, você vai ficar sabendo e vem aqui para conferir e a gente bater um papo gostoso. E a gente se vê no próximo set. Corta!